Muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vida Sem Filtros e hoje com uma convidada jovem e que tem uma história incrível. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Jana. Boa noite. É um prazer receber você aqui para contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua experiência, né? E como você se tornou um bilíngue. Tava aqui me impressionando com você agora há pouco. É um prazer receber você aqui. Estar aqui. E aí? Como que você está, Maria Luísa? Bem, e vocês? Bem também. Tudo bem. Então vamos começar, Maria Luísa. Assim, um pouquinho que a gente conversou com ela, já deu pra ver que ela é uma menina extraordinária, que carrega uma bagagem gigante. Então conta aí pros nossos ouvintes. Vamos começar falando quem é a Maria Luísa. I promise don't talk like everything in English, but it's so easy talking English now. So, hi, my name is Maria Luísa. I am from Brazil and I live here in Lapa, and I was in New Zealand for 5 months now. I don't know. Oi, gente, eu sou a Maria Luísa. Eu sou natural do Brasil, vivo aqui na Lapa. Eu estava na Nova Zelândia por 5 meses e hoje em dia estamos aqui, né? Novamente. Se assustaram, né? Quando ela começou a falar inglês, e agora? Cadê o Vai ser tradutor? tudo bilíngue. Não, mas pior que agora, eu falei, é tão mais fácil, tipo assim, fluir tudo em inglês, porque acho que a minha cabeça, mesmo assim, eu tô no mês já aqui, tipo, ela flui muito mais fácil em inglês. Então, tipo, a pessoa vira pra mim em inglês, eu, e consigo fluir mais. É igual, tipo, pensamentos, assim. Eu de noite pensando, daí quando eu começo a raciocinar, eu paro e falo, ué, por que eu tô pensando em inglês? E daí você fica pensando e fica raciocinando. E daí responder, tipo, as pessoas assim na escola. Não sei o que. Ok, that's alright. Show de bola. Eu quero me tornar fluente assim um dia também. Vamos se inscrever pro programa e vamos para Nova Zelândia. E por que a Maria Luísa, né, chegou com esse seu inglês fluente? Porque ela é uma das... Como que fala? Até me perdi. Intercambistas do programa Ganhando o Mundo, que é um programa do governo. O programa em si, ele é um programa para as pessoas que estudam em redes estaduais e públicas, tipo assim, estudaram a vida inteira e que não têm condições de, tipo, sair do país, sem, tipo assim, de pagar um intercâmbio. Então, o governo vai lá e faz essa inscrição. As pessoas que estão no 9º ano, elas podem se inscrever para ir para esse intercâmbio, e daí você tem todo um processo seletivo e um monte de coisa, e daí, se você é selecionado, você passa por tudo, você pode passar 6 meses, 5 meses incríveis em outro país, e é uma experiência muito incrível. Caramba, que sensacional. Então, o programa existe mesmo. Na maioria das vezes fala desses Existe. programas do governo, né? Todo mundo fica com o pé Sim. atrás. Sua mãe até relatava, e a gente vai contar no decorrer do podcast. Tem muitos pais que também não deixaram seus filhos ir. Sim. E por isso cortaram, né? Exatamente. A experiência É porque incrível que eles iam ter. muita gente tem uma visão muito ruim, tipo, é do governo. Tem muitas coisas que não acontecem, mas tipo, é do governo. Não vai acontecer. E tanto que, quando eu tava no meu processo seletivo, pra mim ter essa experiência, tipo assim, eu passava, tava o meu nome ali na lista, tava escrito, vai Maria Luísa pra Nova Zelândia. Não, porque você não vai, isso daí é coisa do governo. Ninguém vai, não sei o que. E eu, não, mas eu passei, olha aqui meu nome. E também, uma certeza que eu tinha, mesmo de muita gente me contrariando, é que tinha dois meninos da Lapa também, que já foram no intercâmbio. Então eu falava isso e tinha. Mas mesmo assim, todo mundo virava pra mim e falava, não, você não vai. Ai, porque é coisa do governo. Eles só estão querendo fazer folia, não sei o que. E eu, tipo... Estou aqui para provar que Então, existe. tá bom, que existe, que funciona. E Maria Luísa, vamos começar então, né? Que legal ter você aqui. Você é de uma família muito grande. Muito né? grande. Conta pra nós como que foi a sua infância. Digamos assim, que a minha infância ela foi um pouco conturbada, porque a minha família é muito grande, a gente tem muitos problemas, e também teve a minha irmã, que é a Ana Laura, que ela vai vir no próximo podcast contar mais, mas ela teve leucemia, e tipo, isso assim,
até os meus 5 anos de idade, que foi a idade que a gente descobriu o câncer dela, pra mim era tranquilo, de boinha, né? Mas daí, quando a gente descobriu, tipo assim, a minha vida inteira, assim, virou uma cambalhota, porque daí eu não tinha mais minha mãe em casa, porque minha mãe e minha irmã passaram, tipo assim, anos morando só no hospital, daí eu não tinha mais elas em casa, e o meu pai, ele tinha que trabalhar, então meu único apoio em casa era do meu irmão. Então, quem me criou mesmo foi o meu irmão, e tipo, ele tinha... Acho que devia ter uns 15, 14 anos. Então, a gente não tinha muita essa maturidade. Então, eu digo, eu e meu irmão em casa... Era uma luta, porque era assim... A luta pra sobreviver, né? Eu costumo dizer que antes da gente descobrir que a minha irmã tinha leucemia, eu era um anjinho. Só que depois, que daí ficava só eu e meu irmão... Nossa Senhora Aparecida, né? Meio que eu me criava em cima dele e esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, eu sempre tive uma relação muito boa com ele. Ele no canto dele e eu no meu. Mas tipo assim, na escola eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre fui muito socializar. Tanto que eu não tenho medo de chegar e falar e conversar. E, tipo, pra mim é, tipo, bem tranquilo. É igual se encaixar em outra turma. Cheguei, eu me encaixo, tipo assim, bem tranquilo. E dentro da escola, as minhas notas, meu aprendizado sempre foi muito, muito rápido. Tipo assim, o povo passa dias, assim, tentando escrever e decorar. E eu, tipo, achei fácil. E, tipo, eu não sei o porquê, mas é, tipo, eu acho que é porque cada pessoa tem um jeito de estudar e o meu jeito eu sei. É prestar atenção. Se eu prestei atenção ali, ó, eu sei que, tipo assim, aquele dali, aquele conteúdo eu tenho garantido. Só que, tipo... Eu sempre fui muito tranquila e esse tipo de coisa. Então, bem de boinha. E a minha infância, eu acho que foi a melhor parte da minha vida. Sempre vai ser, tirando meu intercâmbio, né? Porque eu tive muitos primos. Então, eu tinha que aprender essa convivência e tal. E eu acho que isso me ajudou muito com o intercâmbio em si. Porque quando eu cheguei lá, eu sabia lidar com diferentes pessoas. Eu sabia como ser com diferentes pessoas. E, tipo, tendo essa família muito grande, eu tenho essa visão de, tipo... Ah, essa aqui eu sei como é que eu tenho que lidar, essa aqui eu tenho que ser mais tranquila, essa aqui eu posso falar mais, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, bem tranquilinho. Mas a minha infância em si foi uma infância tranquila. Eu não tinha muita presença do meu pai e da minha mãe, mas eu sempre tive muito apoio da minha família inteira. Então, tipo, hoje eu vou lá na minha tia. Daí eu tava lá, daí eu ia pra outra tia, daí eu ia pra outra tia, daí eu ia pra outro canto. Então, sempre foi uma infância muito tranquila. Eu digo que a minha infância... O que eu tinha pra aproveitar da minha infância, eu aproveitei. Eu brincava, corria, rasgava, aprontava que, meu Deus do céu. Foi uma criança de verdade. Eu né? fui. Mas é boa que foi criando, que nem você mesmo, foi criando diferentes perspectivas, né? E isso vai ajudando você no teu futuro também, né? Sim. A Maria Luísa, pra quem não sabe, é da família Barros. Uma família bem pequenininha da Lapa. Do João da Van, da Maria do Sindicato. E falando em família, tá aqui a Elaine dando audiência, desejando uma boa noite pra nós. Estamos na audiência, um abraço. Isa, você é demais, orgulho pra todos nós. Ah, obrigada, tia, te amo muito. Daqui a pouco a gente vai jantar aí, Elaine. Sabemos que tem cupim hoje. E aí, como que foi depois passar, né? Tem o processo de descobrir a leucemia da tua irmã, de ter seus pais mais fora do que dentro de casa. E aí veio a adolescência. Quando você começou a virar adolescente, a sua irmã já estava curada? A minha irmã se curou, se eu não me engano, ela tinha 13, então eu devia ter uns 11, 12 aninhos. Você era mais nova. Eu sou 1 ano e meio mais nova que ela. E, tipo assim... Quando ela voltou, é porque ela passou um tempo morando no hospital, tipo assim, uns 2 anos só no hospital. E daí eu nem via ela. A única vez, eu lembro que, tipo assim, é uma memória que nunca vai sumir da minha cabeça. Que é uma memória que sempre, assim, eu olho e falo, meu Deus do céu. Que era, tipo, a minha irmã lá em cima de um prédio, assim, 10 andares, 12 andares. E eu lá embaixinho, assim, ó. E, tipo, porque eu era criança, eu não podia ver ela e tal. E daí, depois disso, ela começou a ir, ela voltou pra casa. E daí a gente começou a relacionar mais e tal. E daí, tipo, eu e minha irmã, depois que ela teve a leucemia, que ela voltou pra casa, a gente ficou muito próxima. Porque, tipo, eu consigo confiar nela, ela consegue confiar em mim. Então, tipo, a gente consegue ter uma conversa a mais e tal. Também a gente sempre dormiu muito juntas. E daí, tipo, o que a minha irmã e eu digo que a gente cresceu juntas, né?
Então, quando a gente chegou na adolescência, a minha irmã tinha uma cabeça muito parecida com a dela. Tirando que ela é encrenqueira. Mas quando eu cheguei na adolescência, eu cheguei e... a adolescência em si é um ciclo muito difícil, né? Porque, assim, ou você sai da adolescência estando muito bem, ou você sai da adolescência estando muito mal, né? Quando você chega assim, tipo, eu estudei no Polivalente, desde o 6º até o 9º. E daí, ali, eu digo que foi minha adolescência. No 6º ano, eu era encapetadinha, eu não parava de correr. E daí, no 7º ano, que daí veio a pandemia, eu fui crescendo um pouco mais. E eu acho que a pandemia me ajudou muito, porque na minha época de adolescente em si, eu tava entrando nessa pré-adolescência, eu tava na pandemia. Só que, tipo assim, a pandemia me faz refletir o quanto eu gosto de ir pra escola e o quanto eu odeio ficar em casa. porque eu gosto muito de falar. E daí, em casa, era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Enlouquecia todo mundo. Nossa Senhora. E daí eles, para de falar um pouco, não sei o quê. Aí eu gostava muito. E, tipo assim, daí eu dei uma amadurecida, que foi, assim, esse tempo que eu fiquei um pouco mais restringida, né? E daí eu lembro, tipo assim, quando eu voltei pra escola no 8º ano, eu já tava outra pessoa, era, tipo assim, bem mais tranquilo. E no 9º ano, eu digo que, assim, a minha cabeça pegou e falou, eu vou entrar na agrícola. Eu vou entrar na agrícola. Porque sempre foi meu sonho entrar na agrícola. Eu nunca quis nota pra ir pro intercâmbio. Eu nem sabia o que existia. O meu sonho era entrar na agrícola. Eu falava assim, não. Se eu não entrar na agrícola, só por Deus. E daí eu lembro que no 9º ano eu pegava, assim, livros, fazia as provas assim. Se eu tirava 3, 2 e 9 numa prova que valia 3, eu fazia a prova de novo, só pra tirar 3. Porque eu era muito dedicada, assim. Porque eu queria muito entrar na agrícola. E, tipo assim, eu sabia que eu ia conseguir em si, mas eu tinha muito medo de não conseguir. Então eu focava. Prova Paraná, vou fazendo, não sei o quê. Então, tipo, nisso, a minha adolescência em si foi mais nos estudos mesmo. Claro, eu tinha meus amigos, e, tipo, meus amigos, eu tenho muitos amigos até hoje em dia. E tanto que amigos que eu conheci no Polivalente, que são muito próximos meus, que, tipo assim, a gente brincava e tal, conversava e tinha um bate-papo, eles iam lá em casa e tal, mas sempre fui muito focada. E daí, quando eu entrei na agrícola, que daí, inclusive, pra me passar na agrícola, eu chorei, porque eu tinha muito medo de não passar. E daí eu lembro que saiu a lista, e eu comecei da lista de baixo pra cima. E eu não achava meu nome, eu chorando, e meu pai, mas você passou! A mulher me mandou, eu não, pai, eu não passei, não sei o que, mas daí, umas horas lá, eu achei meu nomezinho lá em quarto, daí eu falei, show de bola, então eu passei, graças a Deus. E daí, depois, tipo, que eu entrei na agrícola, eu só mantive, tipo assim, não tinha aquele esforço pra passar na agrícola em si, mas, tipo, eu conseguia fazer minhas notas, conseguia fazer não sei o quê. E quando você sai de um fundamental pra um ensino médio, a cabeça muda muito. Tanto que quando eu saí do fundamental eu era uma pessoa, quando eu entrei no ensino médio eu tinha que desenvolver outra pessoa. Porque daí eram pessoas mais velhas, ou, tipo assim, a gente tinha que ter uma cabeça maior, não era mais aquela brincadeira, e a gente entra no ensino médio, a gente tem que saber que a gente vai sair de lá, e daí não tem outra escola, né? Você vai pra faculdade ou você vira desempregada. Um novo ciclo de pessoas, exatamente. Uma nova realidade também. Exatamente. Tipo, não é aquelas pessoas que, tipo assim, eu convivia todo dia, então eu sabia conviver. E quando eu entrei na agrícola, eu não sabia conviver com ninguém. E daí, até as pessoas que já eram, que eu conhecia, muda muito. E daí, tipo, nisso, eu digo que a minha adolescência, assim, o meu amadurecimento foi dessa passada. E também no meu intercâmbio eu amadureci muito. Mas essa passada, assim, me ajudou muito. Porque no primeiro ano de ensino médio eu tive que amadurecer muito. Porque no 9º ano, no 8º ano eu já tinha convivência, assim, com a minha turma e tal. E no primeiro ano você muda de colégio, você muda de ciclo de pessoas. Você não sabe que as pessoas gostam, que as pessoas não gostam. Daí a gente falando e não sei o que. E daí eu, oh meu Deus do céu. E daí também aquelas notas. E o pai com a minha mãe, você tem que ganhar certificado. Porque você ganhava todos os anos no Polivalente. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. Exatamente. E, tipo assim, naquela época eu amadureci muito. E também, daí veio o intercâmbio, né? E assim, qual que foi o objetivo de ir pro agrícola? O que tinha no agrícola que chamava a sua atenção? Eu não sei. Essa é uma pergunta que, tipo assim, tipo assim, é porque era um sonho muito do meu irmão.
do João. E quando ele entrou na agrícola, ele conseguiu conquistar muita coisa lá dentro. E o João Pedro, tipo assim, eu me espelho muito nele. Porque, tipo, ele estudava muito e ele passava lá dentro e ele fez muitas amizades lá. E eu achava, assim, o Agrícola, né? Porque também o Agrícola é um colégio... ele tem um nome muito bom. Então, tipo, eu tinha essa vontade de ir pro agrícola e também é um ramo que eu gosto, é um ramo que eu quero seguir. Tipo assim, uma veterinária, uma agricultura, uma zootecnia, alguma coisa assim. É um ramo que eu gosto muito, então, tipo, eu falava, eu vou pra agrícola. É isso. Eu vou pra agrícola. Eu falava, mãe, se eu não passar na agrícola, eu vou pra Curitiba. E Mas tá eu quero gostando? Foi tudo que você sonhou? Sim, é um tema meio complicado. Porque, tipo assim, eu gosto muito da agrícola. Só que, tipo assim, é muito cansativo, né? É igual, você vai lá no colégio, passa o dia inteiro, e não sei o que, não sei o que. Mas, tipo assim, é um dia inteiro. Eu não tenho vida social. Tipo assim, tirando o povo do colégio, eu não sei quem é ninguém. E também... as práticas, eu adoro muito as práticas, e daí tem as teóricas, só que o problema é que eu gosto muito das práticas, só que, tipo assim, não é igual um ensino médio normal, que tem as teóricas, e as teóricas, hoje em dia, elas são um pouco maçantes, sabe? E daí você tem mais as práticas, e daí, às vezes, as duas juntas é um pouco maçante, mas, tipo assim, eu não me arrependo nunca de ter entrado na agrícola, nunca. E, tipo assim, no meu primeiro ano, foi um pouco conturbado, porque eu tinha alguns problemas com a minha turma. Não com a minha turma em si, eu gosto muito da minha turma, eles são muito legais, mas eu tinha alguns problemas dentro do colégio e tal, porque eu sempre fui muito de falar demais, e de conversar demais, e não sei o que, e lá na agrícola o povo é mais fechado, né? Porque eles são mais adolescentes, eles têm mais os grupinhos, é tudo mais fechado, e daí eu entrei lá, e daí o povo, tipo, muito grupinho, e daí eu era mais de conversar com todo mundo, e daí, né? Mas... Em si, no primeiro ano, eu gostava muito, só que começou a vir muita coisa e muito maçante, e tanto que eu nunca vou esquecer. Tem um menino do meu intercâmbio que eu conheci, e que ele jura pra mim que ele não me falou isso, mas eu tenho certeza que ele me falou isso. Tipo assim, era muito maçante. Também tinha os B.O. da minha família, tinha B.O. de muita coisa. E igreja, e não sei o que. E daí eu lembro que eu virei pra ele e perguntei, você tá ansioso pro intercâmbio? Ele falou, eu não, vai ser um retiro espiritual. E daí eu lembro que na hora eu dei risada. Só que hoje em dia eu olho e paro e penso, caraca, é tipo um retiro espiritual mesmo, porque você muda tanto de alma, porque você tem que fortalecer muito. E daí, tipo, hoje em dia... eu vejo o meu agrícola do primeiro ano e o meu agrícola agora, que eu tô no segundo, muito diferente. Porque, tipo assim, hoje em dia eu sei mais conviver, ficar mais quieta, eu sei quando eu tenho que falar, eu sei quando eu não sei o quê. E, tipo, é muito mais tranquilo pra mim desenvolver mais. Igual, tipo, estudos, assim. Não é mais aquela coisa maçante do primeiro ano. E agora, tipo, eu sou mais tranquila, esse tipo de coisa. Mas o agrícola, assim, é muito incrível, muito incrível. Eu adoro muito o agrícola, eu gosto muito. Tipo assim, é um colégio que eu sempre tive vontade de ir. E eu não me arrependo de ter entrado, então... Você fala com um brilho nos olhos. Que gosta mesmo. De estar lá junto com você. Onde que surgiu o intercâmbio nessa história daí? Então, o programa do intercâmbio era, tipo assim, o colégio vai lá e manda lá no grupo da sala, intercâmbio não sei o que. Só que eles não entram a fundo, sabe? E é tipo... eu, por mim, no primeiro ano do ensino médio, olhava aquilo, intercâmbio. E deixava, sabe? Porque, tipo, eu não sabia, não tinha nada a ver, eu não sabia, tipo, como é que era, esse tipo de coisa. E daí, eu lembro que, tipo assim, acho que as inscrições começaram em, tipo, fevereiro, março, alguma coisa assim, e acabava em julho. Acabava em julho. Ou em junho, eu não lembro. Mas é algum dos dois. E daí, eu lembro que eu não tava nem aí. Porque, tipo assim, eles mandavam, tá o intercâmbio, não sei o que. E daí eu comecei a pedir pra minha mãe o intercâmbio. Eu falava, mãe, me dá o intercâmbio? Daí ela falou, não. Você quis entrar na agrícola, você vai ficar na agrícola. E daí eu falei, mãe, por favor, é só um intercambinho. E daí ela, não, nós não temos condição, não sei o que. Eu, tá bom, então. E daí eu lembro que tem um professor meu, ele era meu professor de biologia, e eu lembro que era, tipo assim, numa quarta-feira, era, tipo, eu não lembro se era dia 26 de julho ou 26 de junho, mas eu lembro que ele virou pra um piá da minha turma,
E ele virou e falou, tem um programa do intercâmbio, do governo lá, o intercâmbio, do Ganhando o Mundo, e não sei o que, faça a tua inscrição lá, se você não passar, pelo menos você tentou, e não sei o que. E daí eu escutando, falei, interessante. E daí eu lembro que eu fui sair, eu e o bichinho, nós fomos lá pegar uns papéis lá do colégio, e a gente encontrou um menino do colégio agrícola que era do intercâmbio, que ele já tinha ido. E daí ele começou a falar, passa lá, não sei o quê. Começou a mostrar um monte de foto, o menino tinha ido pro Canadá, e mostrava um monte de coisa. E daí eu falei, vou tentar, né? Só botar meu nomezinho ali, tá tudo ótimo. E daí eu lembro que eu voltei pra sala, peguei meu celular e fiz aqui, ó. Acabou. 15 minutos eu tava com a minha inscrição pronta. E daí eu me inscrevi, acabou ali. E tipo assim, era tipo dia 26 e fechava. Era tipo assim, meia-noite fechava as inscrições. Era tipo no dia que fechava tudo. E daí eu falei, nossa. E daí eu falei, vou fazer aqui por nada mesmo, né? Tipo, 6 da tarde eu tava lá fazendo minha inscrição. Fiz a minha inscrição, acabou. E ficou por ali mesmo. E daí eu nunca mais procurei, ninguém nunca mais procurou. E daí eu lembro quando saiu o resultado, a previsória. Eu lembro que uma menina do colégio agrícola também, ela virou e falou, eu passei no Ganhando o Mundo. E o tal menino vai comigo. E eu falei, é 2 vagas só? Os 2 passaram? E eu não tinha chance nenhuma. Daí eu falei, chances eu não tenho então, né? E daí eu falei, tudo bem, eu só fiz por tentar mesmo. Então eu não ligava muito. E daí... Eles 2, a gente sabia que tinha passado. Só que a gente não achava a lista em si, sabe? E daí, eles passaram, tudo bem. Depois, tipo, uma semana, uma menina da minha turma me mandou, tipo assim... Maria, esse aqui não é teu nome? E daí era o meu nomezinho, um monte de povo, assim, da Lapa. Tipo, 10 pessoinhas da Lapa e o meu nomezinho ali. Eu falei, esse aí é o meu nome. Daí ela falou, tá aqui na lista do Ganhando o Mundo. Na lista prévia do Ganhando o Mundo. Daí eu falei, mas já não tinha passado tal menino e tal piá? Daí ela falou, não, eles estão na lista provisória e não sei o que. E daí eu peguei pra ver a lista, assim, e era, tipo assim, uma lista provisória mesmo. Tinha 10 pessoas. E daí eu olhei o meu nomezinho primeiro lá. Falei, meu Deus. Vamos ver, né? Vamos ver se o que tá acontecendo, né? E daí eu lembro que isso aconteceu, tipo, num sábado. E daí, acho que foi no domingo mesmo, a escola me mandou assim, a Cristina, né? Ela me mandou uma foto, assim, ela não mandou mais nada, ela me mandou uma foto, daí eu falei, putz, a vice-diretora, né? Eu falei, meu Deus do céu, alguma cagada eu fiz. E daí eu lembro que era uma foto, assim, que dizia, era tipo de um documento, daí dizia, Maria Luísa de Barros Leineker passou no intercâmbio. Segunda-feira tem que estar com tal documento no colégio. E deu... E agora? Não, e eu nem tinha contado pra minha mãe que eu tinha escrito. E daí eu falei... Chegar em casa e contar pra minha mãe, né? Eu tô indo pra Nova Zelândia. E daí, tipo assim, eu cheguei e falei, mãe, tá intercâmbio, sabe isso? Eu passei, talvez eu vá, não sei o que. Daí eu falei, vamos lá buscar as coisas. Daí ela falou, não, nós vamos no colégio, vamos ver como é que é isso. Daí a gente foi no colégio na segunda-feira, daí eles viram, daí eles falaram, tipo assim, é tal isso, é isso e isso do governo, mas nem eles sabiam explicar muito. E daí a minha mãe falou, então vamos lá pegar as papeladas. E daí a gente passou o dia inteiro, assim, em cartório, e não sei o que, pra ter tudo, sabe? Daí a gente entregou tudo, ficamos um mês, nada. Não sabia de nada, ninguém falava nada, e aquele intercâmbio não acontecia, e a minha mãe anunciando pra Deus e o mundo que eu tava passando no intercâmbio. E eu não passei ainda. E daí a minha mãe, porque a minha filha vai lá pro intercâmbio. A filha vai pro intercâmbio. E daí eu, mãe, eu não passei, eu não terminei. Ninguém me fala mais nada. E daí todo mundo falando, Pedro, do governo. Você nem tem nada. Você tá um mês no vácuo já. Você nem passou, e não sei o que. Eu... tá bom, né? E daí eles começaram, o governo começou a falar um pouco e tal sobre o intercâmbio. Daí eles fez um grupo lá, e daí eu vi as pessoinhas que estavam. E daí nisso também eles anunciaram as outras 2 meninas que tinham passado, que é uma... Inclusive, uma delas é da minha sala, da escola. E a gente passou junto, eu falei, era pra ser, viu? e daí, na verdade... Ela não tinha... Tipo assim, era eu, a Gisela, do São José, e daí tinha uma menina do Trajano. E a família deles não deixou. Tipo assim, ela virou... A família deles... Eu não sei se foi a família ou se ela não quis ir. E daí eles desistiram, sabe? E daí a Rafa entrou.
E daí eu fiquei super feliz. Eu falei, Rafaela vai comigo. Conhecida Eu pelo moro aqui menos. na mesma cidade, não sei o que, não sei o que. E daí, tipo, nisso começou a eles falarem. E o que acontece? Os primeiros lugares eram pra ir nos 6 meses primeiro e os últimos lugares, tipo assim, os outros lugares eram pra ir nos 6 últimos. Só que o meu papo da Rafaela e os das outras meninas era o mesmo. E, tipo assim, a gente não tinha uma... A gente que era pra ir, né? Tava quase indo. A gente não tinha, tipo... porque não sei o que, faz tal curso. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo assim, resumindo. O que a gente foi descobrir no intercâmbio mesmo foi em novembro, dia 20 de novembro, a gente teve uma conferência dos 1000 intercambistas que passaram lá em Curitiba. Ali que eu descobri que eu tinha passado, ali que eu sabia que eu tinha que ir, e não sei o que, não sei o que. Aí que a mãe podia contar pra todo mundo. E daí ali eu já tinha pegado meu passaporte e tal, daí ali eu falei... agora dá pra ir, né? Agora é e daí, real. nessa conferência, nesse negócio dos 1000 intercambistas, eu conheci algumas pessoas. Eu conheci um menino lá, o Caleb. E, tipo assim, a gente ficou muito amigo lá. Ele sentava, tipo, aqui ou aqui na minha frente, e ele aqui em cima. E, tipo, isso pra mim tudo bem, né? E daí, tranquilo, mas o Caleb, uma hora ele chega na história. Mas, e daí tinha muitos amigos e tal, a gente conhecia muita gente e não sei o quê. E daí, eles mandaram, tipo assim, um formulário escolhendo os países que a gente queria. E daí, eu falei, que país que eu vou? E eu peguei aqueles 5 países, porque eram 5 países que eu podia escolher. Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e a Inglaterra. Daí eu falei... Eu quero muito ir pro Canadá. Só que o Canadá vai tá frio. E eu odeio o inverno. Assim, é uma das coisas que eu mais odeio. Eu falei, não sei se eu vou botar aí primeiro. Eu não sei se eu vou pro Canadá. Daí eu lembro que eu olhei os 5 países e falei, Nova Zelândia? Que país que é isso? Eu não sabia que país que era. Mas eu falei, deixa eu pesquisar uma coisa. Qual é o clima da Nova Zelândia em tal mês? Verão. Nova Zelândia. E, tipo assim, foi, tipo, muito pra ir, tipo, muito pra ser a Nova Zelândia. Foi, tipo, uma loucura, assim. Eu virei e falei, essa aqui mesmo. Nova Zelândia. Daí eu escolhi a Nova Zelândia pra ir. E as outras meninas também, no intercâmbio, as duas da Lapa foram pra Nova Zelândia também. E daí a gente foi se encaminhando e, tipo, esse tipo de coisa. E daí eles liberaram uma plataforma pra gente estudar inglês. E eu... estudar inglês. Eu não peguei aquela plataforma nunca na minha vida. E daí eu tava estudando no colégio, daí entrou as férias. E daí entrou as férias, tipo assim, em dezembro. Em janeiro era pra gente ir viajar. Dia, data, quando, nada. E daí eu falando... Ixi, Maria. E daí, tipo, o povo tudo recebendo data. O inglês era fluente. Eu não falava nada. Tipo assim, era o máximo um hello, how are you, acabou. Não, tipo assim, eu tinha feito inglês, um curso de inglês, só que, tipo assim, não era aquele curso que eu gostava. Tipo assim, eu gostava de ir porque eu gostava das pessoas, mas, tipo assim, inglês, cara, que me acrescenta na vida. E, tipo assim, pra você ver uma pessoa falando inglês, é tipo... E, tipo, eu tinha muito essa visão, meu Deus do céu, olha aquilo dali. Olha aquilo dali, ela fala outra língua e não sei o que. E daí, eu não fiz nada do governo pra estudar inglês. Eu fiz o meu teste de fluência deu inglês ruim. O meu teste do governo, assim, horrível o seu inglês. Muito obrigada. E daí, eu lembro que em janeiro, a gente ia fazer viagem. Eu e minha família, a gente tinha viagem marcada, a gente foi pra Foz, depois a gente voltou. Eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero ir pra Aparecida. Eu quero ir pra Aparecida antes de ir pro meu intercâmbio, porque eu quero fazer uma promessa sobre o meu intercâmbio. E daí meu pai, não, porque a gente não vai pra Aparecida, porque a gente já foi ano passado, porque a gente tem muito esse costume. A gente vai pra Aparecida todo ano. E daí eu falei, não, pai, eu quero ir pra Aparecida. Daí ele falou... Daí ele organizou lá, eu fui pra Aparecida, um monte de coisa. Só que você tem noção que era 15 de janeiro, um monte de gente indo viajar e eu não tinha minha data? Eu não tinha data de voo, não tinha o que eu tinha que levar, eu não tinha que nada. Nada. E daí eu lembro, tipo assim, do nada, eu não lembro que dia, mas eles mandaram assim, seu voo é dia 5? 6? Acho que era 5 ou 6. 5 de fevereiro. E daí, o melhor era que dia 5 de fevereiro voltava às aulas. E daí eu falei, show de bola.
E daí a minha irmã, ai, vamos fazer tua mala, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, isso faltando uma semana, eu falei, tá bom então. E elas fizeram a minha mala, botaram um monte de coisa, e vamos botar não sei o que, botavam não sei o que, botavam não sei o que. E eu, tipo, e antes de eu ir, foi uma semana que a igreja tava tendo cerco de Jericó, então eu ia só pra igreja, nem ligava. E daí eu lembro que chegou o dia, o meu tio tava lá pra me levar e tal, e meu pai não pôde ir porque ele tava trabalhando, daí tava eu, minha irmã e meu irmão lá no aeroporto, e tipo assim, eu tava tipo... Bem de boa. Bem tranquilinha. Só que a única coisa que eu tinha medo mesmo era do avião. Porque eu nunca tinha andado de avião. E daí eu ia pegar um voo pro outro lado do mundo. Sozinha? Quantas horas que é o voo? São 3. 3? Daí tem o primeiro que, na verdade, pra ir eu fiz 4, se eu não me engano. Que eu fiz de Curitiba pra São Paulo 40 minutos. Daí de São Paulo pro Chile, que foi 7 horas. E daí do Chile pra Nova Zelândia, que é 15 horas. Nossa, e daí da Nova Zelândia eu fiz outro voo pra chegar na minha cidade. Não foi bem na minha cidade, mas foi tipo perto. E daí eu lembro que o único medo que eu tinha era isso, do avião. Só que daí eu entrei no avião e sabe o Caleb? Ele foi todos os voos do meu lado. Capaz! E ele, juro, eu acho que ele sofreu muito na minha mão. Porque eu tava com muito medo. Eu catava a mão dele. Caleb, eu te conheço. Mas olha, você vai se ferrar. E juro, a mão dele, no primeiro voo, fui 50 minutos de mão dada com ele. Apertando. Saiu a mão dele, ele tava roxa. Mas E no daí? de 15 horas daí já foi mais tranquilo, já. Aí que daí acostuma, né? Daí se não tem nada pra fazer. E daí eu não sei, eu não conseguia dormir. E o Caleb só dormia. E eu, tipo, Tem ninguém pra conversar. sem ninguém pra conversar, meu Deus do céu. E daí tinha outro piá também, que era o Eric. E daí ele tava do meu lado. E eu e ele falando muito, e daí a gente conversando, né? Mas, tipo, a gente não conversou muito nisso. E daí a gente chegou na Nova Zelândia. Eu lembro que eu cheguei... A gente chegou em Auckland, que é a cidade principal. E daí eu voei pra outra cidade, que foi aí que eu conheci a brasileira que é comigo. Porque eu não conhecia ela. Eu já tinha mandado mensagem pra ela, porque minha host family me mandou quem que era, mas eu não conhecia ela real. E daí eu cheguei lá, a gente começou a conversar e tal. E daí a gente deu uma entendida e não sei o quê. E, tipo assim... Não muito, sabe? A gente não chegou a conversar tanto. E daí eu lembro que eu cheguei na Nova Zelândia, daí a gente chegou no aeroporto. Tava assim, um homenzinho bem loucão. Juro, ele tava com uma camiseta de praia, um shortzinho e de chinelo, com um tablet, com um computador assim, ó, escrito Maria e Laura. E daí eu e a Laura... E daí a gente chegou... E daí ele começou... Juro, aquele cara, o que ele falava não estava escrito. Era um sotaque. E ele fala muito. Ele não parava de falar. E eu e a Laura, assim, 2 dias viajando. O que ele tá falando? E daí eu só lembro que eu falei... Eu apontava assim pra mochila. E daí ele, vamos lá pegar as mochilas. Tipo assim, ele falava muito rápido e ele falava tudo com muito sotaque. Daí a gente catou as mochilinhas e subiu na vanzinha, assim, que tava do colégio. Daí a gente subiu bem tranquilinho. E ele foi falando o caminho inteiro. E eu e a Laura só se olhava. E a gente falava, yes, ok. E daí a gente não entendia nada. E daí a gente chegou na minha casa. Daí eu fui a primeira a descer. Daí eu cheguei lá, minha host family tava lá. E a minha primeira host family era um homem, uma mulher e 3 crianças. E daí eu tinha mais uma irmã da Alemanha. Só que, tipo, quando eu cheguei só tava o meu host father e a minha host mom. E daí eu lembro que eu cheguei... Eles falavam, eu não entendia nada, porque era muito sotaque. E, tipo assim, eu só sabia o sotaque, tipo, americano. E daí lá é outro sotaque, deu... E daí eles falaram, então a gente vai te apresentar a casa. Eles me levaram, faziam um tour pela casa, e eles moravam numa fazenda. E eles falavam o nome do animal, a variedade do animal e tal coisa do animal, e eu não entendia nada. Eu lembro que aquele dia eu cheguei no meu quarto e falei... Mãe, prepara a minha volta, mãe, eu quero ir embora. Eu não entendo nada. Eu não sei o que. Imagina o desespero. E daí eu fui abrir a minha mala assim, falei, vamos fazer um unboxing, porque eu não sabia nada, porque eu não tinha organizado a minha mala, era só minha irmã e a minha mãe. Daí eu comecei
essa camiseta aqui, tá bom. E eu botando, e daí, juro, foi um desespero, e daí no primeiro dia, nossa, e daí eu fui dormir. Quando acordei, tinha 4 crianças na minha porta, me olhando dormir, e daí eu olhei assim, e daí eles, hi, e daí eu, hi, e daí eu sentei assim, tudo eles falando, e eu tipo, e eu só, assim, primeiro mês, tradutor o tempo inteiro aqui, ó. Tá. E daí era só no tradutor, porque eu não conseguia conversar. E tipo assim, eu sabia as coisas em inglês, igual a outra brasileira. A gente sabia muita coisa em inglês, só que a gente não sabia onde colocar e não sabia o sotaque deles. É igual, tipo... É muito diferente, porque você pode ver, tipo, o sotaque ali dos Estados Unidos, eles falam, tipo, water. E lá na Nova Zelândia era water. E daí eu, water o quê, cara? Tomando zóio. E daí, no início, era só eu e a Laura, assim, ó. Andando pelo colégio. 2 brasileirinhas. E todo mundo queria saber muito, porque nós somos brasileiras. E não tinha brasileiro lá. E era só alemão naquela escola. Não tinha um brasileiro. E, tipo assim, eles queriam saber de tudo. E eu e a Laura... Sorry, I don't speak in English. Desculpa, eu não falo inglês. E daí eles... ok. E daí eles botavam um tradutor, traduziam, não sei o que. Mas eles tentavam, tipo assim, e nisso deles tentarem, eu e a Laura ia tentando. E daí chegava uma hora, porque a gente não tinha todas as aulas juntas, chegava uma hora que tava eu por eu e ela por ela. Eu pegava e falava, essas aulas aqui eu vou meter o louco, o que eu vou falar aqui não tá escrito. E eu começava a falar. E tipo assim, eu criei muitas amizades. E tipo assim, eu começava a falar em inglês, assim, como se eu não sabia falar nada. Eu conjugava nada com nada. Eu só ia colocando as palavras na mesa e eles iam juntando pra mim. E daí eu ia falando. E foi assim que eu desenvolvi meu inglês. Porque, tipo assim... Um amigo meu do Brasil virou e falou, Maria, você já tá aí, você já fala demais, você tá falando demais, né? E ele tava na Nova Zelândia também, e ele é muito quieto. E daí eu falei, eu vou usar. E daí eu lembro que, tipo assim, sem a Laura, eu não tinha medo, porque eu tinha que me comunicar com alguém. E daí eu não parava de falar, acho que as pessoas enjoavam de mim. E daí eu chegava em casa e falava. E tudo errado, mas eu falava. E tipo assim, nisso eu consegui desenvolver muito meu inglês, muito. E daí eu não tinha apoio de outras pessoas e tal. Tipo assim, porque o Brasil ficou aqui, né? E eu tava lá. E daí eu não tinha o português em si, só a Laura. E tipo assim... Depois o tempo foi passando, daí eu troquei de host family, porque, ao contrário de que muita gente fala... O intercâmbio não é só mil maravilhas, né? Eu tive muitos problemas. Tanto que a minha primeira host family, eu tive muitos problemas com o meu host brother, com o meu host father. Que, tipo assim, eles me faziam muito mal. Eles ficavam zombando de mim. Eles ficavam falando um monte de coisa. Eles me proibiram de muita coisa dentro daquela casa. E daí era um BO muito grande. Nossa. E tava eu e uma host sister da Alemanha. E daí eu falei, eu não aguento mais. E daí ela falou... Maria, eu tinha muito apoio nela, porque ela era assim, né? E daí ela falou, Maria, eu tô aqui há 6 meses já. Eles são assim, mas depois eles mudam. E, tipo, ela me falou isso numa quarta-feira. Na quinta-feira, a minha host family simplesmente expulsou ela. Eles simplesmente falaram, você passou 6 meses aqui, show de bola, ninguém te quer mais. Meu Deus. E daí eles, tipo assim, foi numa quinta-feira, na sexta-feira ela tava indo embora de casa. E daí eu falei, eu não vou conseguir ficar sem ela aqui. Porque eu já não tinha o apoio. E daí eu só tinha ela. Ela era a única que conversava comigo. Falei, Nossa Senhora Aparecida. Eu lembro que eu passei uma semana lá. E daí eu passei essa semana lá, sozinha, né? E daí eu falei, meu Deus do céu. Mas, tipo, eles não eram tão ruins, assim. De perto, eles não eram ruins. Só que, tipo assim, eles falavam muito de costas, sabe? E daí era esse B.O. Porque eu comecei a entender muita coisa e eles achavam que eu não entendia nada. E daí eles começavam a fazer essas brincadeirinhas, sabe? Muito boba, muito idiotice. E eu, tipo... Cara, eu te entendo, sabe? Calma aí, cara, eu tô aqui 2 meses. É óbvio que eu te entendo. E daí eu ia entrar de férias. E uma outra menina da Alemanha veio passar um tempo na nossa casa. E eu não me dava com aquela menina. Não era que, tipo assim, eu não me dava. Mas é que aquela menina, ela era, tipo, a chefezinha, assim, dos alemão. E eu não curtia muito alemão, porque, né? A coisa que
Eu chegava a conversar com eles falavam de 7-1, eu tinha vontade de soquear a cabeça deles. E daí... Já começava bem. E daí, né? Tudo bem. E daí ela foi passar lá e a gente entrou de férias. E daí teve a Páscoa, passou a Páscoa, fui a Casa aos Ovos, fiz um acampamento, fui pra praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí passou essa Páscoa, eu virei e falei, eu quero trocar. Eu mandei pro meu coordenador, tipo assim, um texto, assim, explicando por que eu queria trocar, e não sei o que, não sei o que. Eles falaram, tá bom, Maria. Domingo, tipo, eu mandei numa sexta-feira. Domingo a gente vai te buscar. Daí eles me buscaram. E também, o meu maior B.O. com aquela família é que eu não pude ir pra igreja. Porque eles não eram ligados a nada da igreja. Nada, nada, nada. E eu sempre fui muito ligada à igreja. E daí eu falei, não, eu não aguento mais, eu vou pra igreja. E daí, eu pedi pra trocar, eles me trocaram. Você ficou só que eu não 2 meses tinha. lá? E daí entrou as férias, né? E eu não tinha com quem ficar, porque não tinha família pra mim. E daí eu fiquei 2 semanas, assim, essas semanas de férias com a brasileira. E a gente fez muita coisa. E, tipo, nisso a gente começou a criar uma amizade muito forte com 2 meninas da Nova Zelândia. E daí, depois dessas 2 semanas, eu troquei, entrei numa nova host family, que eram muito legais, muito gente boinhas. Que daí eu não tinha pai. E daí eu tinha só 2 irmãozinhos, assim, de 7 aninhos, que eram muito tranquilinhos. E eu vivia conversando com eles e um monte de coisa. E daí, nisso, eu não fiquei mais tanto em casa. Porque na minha outra família, eu morava 1 hora da minha escola. 1 hora da minha cidade. E naquela dali, eu morava na cidade. Então, tipo assim, eu não era muito presa em casa. E eu podia fazer tudo que eu quisesse com a Laura. E também eu tinha 2 amigas na Nova Zelândia. E a gente criou uma amizade muito forte, muito forte, muito forte. Abandonar elas foi muito difícil. Muito difícil. Porque, assim, a gente ficou muito próximas mesmo. A gente conversa até hoje em dia, assim, a gente liga todo dia, assim, não sei o que, não sei o que, tal pessoa não sei o que. Que massa. E, tipo, a gente ficou muito próximas. Legal, E daí, depois que passou aquela host family, passou tudo, e daí o tempo fluiu, e esses 3 últimos meses, eu não vi. É tipo assim... Cara, começou ali, eu acho que era em abril, que a gente entrou de férias. E daí, chegou, tipo, 20 de julho, eu tinha que ir embora, eu tinha que começar a preparar as coisas, e eu, tipo, não! Porque tava se divertindo tanto. Tá tão bom! E daí eu tive muitas viagens e passeios e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí, tipo, esses últimos meses foi muito legal. E daí, eu lembro que quando eu comecei a preparar tudo pra ir embora, foi, tipo... Caraca, eu vou embora. Porque, tipo assim, é um sentimento, tipo, de abandonar o Brasil é um sentimento, mas, tipo, abandonar a Nova Zelândia é outro. Porque eu não sei se eu volto. Eu não sei quando que eu volto. Eu não sei se eu vou ver aquelas pessoas de novo. Se eles vão estar iguais quando eu saí de lá. E daí, tipo... É uma mistura de sentimentos, né? Era. E daí eu não gostava de pensar na volta. E daí era minha mãe me andando... Tá voltando! Tá com saudade, não sei o que. Eu... Se ela souber. Talvez. E daí era bem Já triste. tava com saudade da Lapa? Nossa, eu sentia muita da falta. Família. Falando em família, que é o teu tio, João Maria Barros. Minha sobrinha é meio fraca pra conversar. Cheio de tio, né? E o Fabiano, a Maria Luísa é um orgulho pra todos nós. Deus abençoe sempre. Muito obrigada. Mas é isso aí mesmo. E assim, foi difícil ficar longe da tua família aqui do Brasil? Foi bastante. Tipo assim, no início foi muito difícil, só que daí, tipo, com o tempo você acostuma, né? Mas, tipo, eles me faziam muito falta, porque era muito grande, a gente tem uma convivência assim, domingo, chácara. Vou pra chácara. Sábado é dia de ir no vô, domingo é dia de ir pra chácara. E daí, isso de, tipo, cortar, e daí... Quando eu fui pra Nova Zelândia, eu me senti um pouco... Tipo assim, eu me senti o centro do mundo, que eu falei... Quê? Eles estão vivendo no Brasil? Olha isso, indo pra chácara sem mim! E não sei o quê! E deu... Ai, porque os meus amigos estão saindo e nem me chamaram! E não sei o quê, não sei o quê. E daí foi um pouco difícil, mas tipo assim, com o tempo você acostuma, né? E tem vontade de voltar pra Nova Zelândia? Muita vontade de voltar pra Nova Zelândia. E as despesas, como é um programa do governo, hospedagem, voo, alimentação, como que funciona? Na verdade, eu não tive que pagar nada. O meu voo foi totalmente pagado. O meu intercâmbio em si foi totalmente pagado. Tipo assim, a minha host family eles recebiam pra me ter. Tipo, o colégio me recebia pra me ter e eu não tinha que pagar nada. E, além disso, eu ganhava uma bolsa, que era de R$800.
Nossa. Só que daí convertido dava, tipo, $200, $300 ali nessa média. E daí eu ganhava essa bolsa, não tinha que pagar nada. E daí era só pra mim usar como eu quisesse, sabe? Então, tipo, Que massa. era muito né? tranquilinho. E era, tipo assim, eu ia pra lá e fazia o que eu quisesse com o dinheiro. Eu não tinha que pagar nada. E também, a única coisa que eu tinha era as viagens do colégio. Que, tipo assim, eles falavam, porque os intercambistas tinham que pagar as viagens. Só que eu e a Laura, a gente querendo, não tinha tanto dinheiro assim, né? E daí, a Roshimon da Laura mandou, tipo assim, ela mandou exatamente essa mensagem. Oi, tudo bem? Só queria avisar que as meninas brasileiras são pobres e elas não têm dinheiro pra ir viajar. E daí eu acho que o colégio se sentiu tão mal com a gente que eles pagavam todas as nossas viagens. Pobres, meu Deus. E daí, tipo, eles começaram a pagar tudo. E daí a gente ganhava as viagens assim, toma aí. Vamos pra tal ilha. Vamos pra tal coisa. Vamos ver o vulcão. Não sei o que. Eles iam pagando assim. Vamos ver o jogo de rugby profissional. Vamos. E tipo assim, a gente ganhava muita coisa, então... Mas Somos então você pobres, mas foi e pobres. você continuou indo pra escola normal. Sim, eu ia todo dia E pra as escola. matérias, agora, né, quando você começou a aprender inglês, as matérias eram muito diferentes do que aprende aqui no Brasil? Eram muito diferentes. Tipo assim, o ensino de lá é muito diferente, porque, tipo assim, eu tinha os 5 dias de aula, na segunda, na quarta e na sexta, eu tinha 2 aulas de manhã, as 2 primeiras aulas, elas começavam 8h30, ia de 1 hora... E a outra de 1 hora também, daí ia até as 9h30. Daí depois das 9h30 eu tinha que ir pra uma sala, assim, tipo, com algumas pessoas. E daí tinha um professor lá, que ele tava lá pra nos escutar mesmo, sabe? Pra, tipo, se a gente tivesse algum problema, não sei o que. E tanto que esse professor, tipo assim, eu e ele ficamos muito próximos. Porque ele cuidava muito de mim. Porque ele queria muito me viver bem. E daí, eu gosto muito de futebol. Ele gostava muito de futebol. A gente passava a aula inteira falando de futebol. Daí a gente passava, tipo, 15 minutos. Daí tinha intervalo de 30 minutos. E daí ia pra terceira aula do dia, que daí era 1h30. E daí tinha um intervalo de 45 minutos e mais uma aula de 1h30. Caramba. E daí na terça e na quinta era, tipo, 3 aulas de 1h30 e era bem de boinha. E, tipo, começava às 8h30, terminava às 3, só que, tipo assim, bem tranquilinho. E a gente entrava dentro da sala de aula, era todo mundo sentado junto, né? Igual, tipo, aqui no Brasil, minha carteira aqui é da tal pessoa ali. Não, a gente tava junto. E daí, eles entravam, o professor falava, vão lá no Classroom, dever tal. Acabou. Eu fazia o dever, acabou meu dia. Não tinha mais nada pra fazer. E eles não chegavam, tipo, isso, eu sei que é um pouco ruim, né? Mas eles não chegavam escrevendo no quadro, eu vou explicar tal matéria. Não, eles não explicavam, eles botavam a gente pra fazer os deveres. E daí, eu passava a aula inteira conversando. Foi onde aprendeu inglês. Foi onde eu aprendi. Exatamente, eu passava a aula inteira falando, Foi ensinamento também, tá valendo. E daí era bem tranquilinho. E daí a gente tinha só 6 matérias. Tipo assim, eu saí da agrícola, que eu tinha 24, pra uma de 6 matérias, que eu tinha inglês, história, ciências, matemática, culinária... Educação física! E educação física. Após hoje, sussurrou E daí, a gente não fazia nada. Tipo assim, educação física, eu ficava só fazendo exercício. Culinária, eu só cozinhava. E, tipo, era muito legal, porque a gente tinha uma cozinha, assim, gigantesca. Que massa! Então, tipo, era muito diferente. É muito diferente da agrícola. E a comida de lá é diferente da brasileira? É bem diferente. Só que, tipo assim, a gente tem a visão de que os outros países são fast food. Só que, tipo assim, acho que na Nova Zelândia não era tanto. Sei lá por quê, mas tipo, eles são uma mistura de tudo. Às vezes eu comia arroz, às vezes eu comia carne, arroz, tipo assim, na janta. Depende muito de família pra família, mas, tipo, eu acho que é uma comida, assim, bem tranquilinha. Eles gostam de misturar muita coisa e eles gostam bastante de pimenta. E eu não gostava muito de pimenta, então, tipo, era... Mas você acostumou também a comer pimenta? Acostuma, né? Não muito, mas... E, tipo, quando eu fui pra lá, eu acostumei a comer muita coisa. Porque daí eles chegavam lá... Tipo assim... Antes de eu ir, eu era muito nojenta. Eu não comia. Virou salada. Tomate. Não é tomate, eu não como.
feijão, não sei o que. Não como. Daí você chega lá, eles te viram uma abobrinha, viram não sei o que, não viram não sei o que, botam tudo no teu prato, você fala... Come e fica com não tá pra você falar simplesmente, eu não gosto, eu não quero. Saudade da comida da minha mãe. Exatamente. E tipo assim, é igual cebola, eu não como cebola, não como. E, tipo assim, nunca comi. E daí eu lembro que eles botavam pratos de cebola, e eu, tipo, ia tentando separar e tal. E daí eu lembro que a minha mãe mandou mensagem pra minha família bem assim. Eles mandaram, tipo, eu acho que a Maria não tá comendo muito e não sei o que. Minha mãe, é cebola, certeza. Tira a cebola do prato dela. Mas nem era isso. É porque eles batem, tipo assim, eles não almoçam. Eles, tipo, tomam um café da manhã, não almoçam e vão direto pro jantar. Eles batem um pratão do pedreiro. Eu falava, Deus, eu livre. Eu não consigo. Calma aí, Imagina gente. que engraçado. E o chimarrão? Tinha chimarrão lá? Não, e é uma coisa que eu senti muita falta. E daí eu falava, mãe, traz o chimarrão pra mim, traz. E, tipo, eu lá na Nova Zelândia pesquisava, assim, onde comprar chimarrão na Nova Zelândia. Só que a minha cidade era pequena em si, né? E daí não tinha mercados, mas, tipo, outras cidades próximas, assim, uma horinha tinha. Daí eu falava, talvez. E também lá eu conheci uma brasileira, que era muito legal. Tipo assim, conheci. Ela morava na minha cidade uma semana antes de eu ir. E ela foi embora. E daí, tipo, ela achou meu WhatsApp e a gente começou a conversar e tal. E daí, eu lembro que a gente foi se encontrar. Eu falei, a única coisa que eu quero é um chimarrão. E daí ela me levou o chimarrão, e daí, nossa, eu fiquei tão feliz. E daí eu lembro que eu falava, vamos. E daí era só eu tomando chimarrão e ela, tipo, conversando com as outras brasileiras e eu assim, ó. E, tipo assim, eu tava felizinha com o meu chimarrão. Mas, tipo assim, foi só um dia também, daí acabou meu chimarrão. E daí eu lembro que eu cheguei aqui e falei, mãe, no aeroporto, chimarrão. Tava necessitada já. E tinha mais alguma coisa na Nova Zelândia que você vê assim que é muito diferente do Brasil? Alguma coisa que te chamou a atenção? Tem. E, tipo, lá é um país muito extraordinário. Porque, tipo, é uma ilha. Só que, tipo, lá eles têm os indígenas, que são os Maoris. E, tipo, a cultura deles é inteira indígena. É muito diferente do Brasil. Porque, tipo assim, aqui a gente tem Enem. Como valorizar indígenas. Um monte de problemas com indígena e tal, da valorização. E lá, tipo assim, é a cultura que é mais valorizada. É, tipo assim, incrível. A gente vai na escola, às vezes eu aprendi uma parte do inglês e uma parte do Maori. Porque a escola era em Maori. Eu ia pra igreja, eles estavam lá rezando em Maori, que era uma língua, assim, dos indígenas. Tipo, era muito presente. Tanto que eu passei o ano novo indígena lá. Tipo, nós temos o nosso ano novo e os indígenas têm o ano novo deles. E daí tem todo um rito, assim, do ano novo deles. E daí, tipo, uma comida típica. Eu lembro nesse ano novo deles, que eu fui passar com meus avós, né? E daí, a gente foi lá no vizinho deles. E daí eles fizeram uma carne, que era tipo assim, era uma panela assim, eu acho que era de barro ou de pedra, alguma coisa era. E daí vinha a carne, daí eles botavam papel, e daí um monte de pedra, e daí botavam papel e carne e pedra e não sei o que. Eu falei, ué. Mas era bom. Junto, será? Parecia churrasco, mas era muito bom. E daí, nesse churrasco, eu estava lá, sentada, bem de boinha, né? E eu conversando e tal. E daí, eu olho pra frente. Eu pergunto pra mulher, o que você faz? Eu jogo futebol profissional pela Nova Zelândia. Eu vou pras Olimpíadas. Falei, Caraca! E daí eu, tipo, eu vou jogar com essa... Eu conheço essa menina aqui, ó. Daí eu tirei foto, assim, dela, né? Não que ela tenha visto, mas eu falei, essa menina vai estourar. Tirei uma fotinha e falei, eu já almocei, eu já jantei com alguém na Nova Zelândia, com uma jogadora profissional das Olimpíadas. E viu ela jogando nas Olimpíadas? Na verdade, eu não assisti muito as Olimpíadas, mas eu acho que ela jogou, não sei. E também, tipo, nesse ano novo, eles fizeram, tipo... Tem toda uma explicação por que é o ano novo e por que não sei o quê. E por que... É muito louco, muito louco. Daí eles fizeram, tipo assim, drones no céu, mostrando toda a história e não sei o quê. Foi muito legal. Que massa! Que experiência extraordinária. E também, a Nova Zelândia, tipo assim, é um país de recursos naturais. Você vai lá, olha pro lado e, tipo... Caralho, olha essa paisagem. Tipo, cachoeira e vulcão é o que não falta também. Meu Deus do céu. Tem vulcão. Na minha cidade tinha um vulcão que era uma ilha.
Então, tipo assim, a minha cidade era aqui tinha uma outra ilha e aqui tinha um vulcão. E, tipo, esse vulcão era muito louco. E eu lembro que antes de eu ir, a minha madrinha e a minha mãe viraram pra mim e falaram: você não pisa nesse vulcão, porque tem um documentário no Netflix que é sobre todas as mortes do vulcão, e que o vulcão ele é um pouco puxado, eu falei. Toda Nova Zelândia, ninguém vai saber. Primeira oportunidade de ir pro vulcão, eu tava indo. Não, mas eu não fui, tipo, assim... Eu voei em cima do vulcão e um monte de coisa, assim. E, tipo... É muito louco a Nova Zelândia, porque você olha, tipo assim, tem uma cidade lá que você olhava pro chão, pro bueiro, e saía fumaça, e ela cheirava a cidade inteira em enxofre. Era bem ruim o cheiro, mas era muito legal. E, tipo assim, você olhava pros lagos, era só fumaça, fumaça, fumaça. E daí eu olhava e falava... E daí isso dali tem 100 graus Celsius, você caiu ali e morreu. Então, que legal. É muito legal. E pensar que ela foi só por causa do verão. Exatamente. Exatamente. E, tipo, eu cheguei lá, não sabia de nada. E daí tem muita coisa que foi gravada. Tipo assim, sabe aquelas cenas de filmes, assim, que você olha e fala... Vocês já assistiram Crônicas de Nárnia? Já. É aquela hora que eles entram no portal? Uhum. É na Nova Zelândia. Tudo, aquela praia inteira na Nova Zelândia. E, tipo, muita coisa é muito gravada na Nova Zelândia, e deu. Que legal. Estou em cenário de filme. Sabe, Hobbiton? Não, esse... Mas Hobbiton é o Senhor dos Anéis. E juro, é tipo assim, o cenário deles, eu fui no cenário deles, é tudo na Nova Zelândia, tipo, muito perfeito. É muito legal, muito legal. Que experiência. É uma experiência que você nunca vai esquecer, né? Imagina. Sim. Eu acho que dá uma série da Mas, Netflix. com certeza, só da vida. Passou tão rápido, Maria Luísa, que nós estamos nos 4 últimos minutos do podcast. Nossa senhora, acho que eu falei demais. E foi incrível. No dia que a gente marcou a chamadinha ali, a gente conversou um pouco. Deu pra ter uma base, mas hoje... Estando aqui com você e vendo a tua empolgação, parece que a gente viaja junto, daquela vontade de estar. Tava vivendo essa experiência. Que incrível, né? Primeiramente, eu quero te parabenizar por você ser esse ser humano incrível. Muito obrigada. Essa menina que transmite uma energia maravilhosa mesmo. Muito bom estar com você. E segundo, né, quero parabenizar, na verdade, a tua mãe pela tua criação, teu pai pela sua criação. Porque a gente só consegue ter jovens extraordinários se a base da família, né, for extraordinária. Então, parabéns para eles. E dizer que essa experiência... Sabe aquela coisinha assim de ficar pensando... Meu Deus do céu, né? Será que a minha filha vai conseguir viver isso? Que legal. Parabéns. Muito obrigada. Por toda essa experiência. Que bom, né, que a sua família te deu suporte, te deu apoio para que você pudesse viver essa história incrível. Exatamente. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão vendo aí o podcast? Eu gostaria, porque, tipo assim, na minha época que eu estava no intercâmbio, foi a minha classificação, muita gente do intercâmbio desistiu. E eu falo, gente... Como? Experiência, por favor! E, tipo assim, muita gente, tipo... 5 meses. São 5 meses que passa assim, ó. Piscou, passou. Eu não sei falar inglês. Lá você desenrola. E, tipo assim, não tem um porquê de você desistir. É o que eu falo. Vai mesmo com medo. Sempre tem um voo pra volta. A hora que você quiser voltar, você volta. Tipo assim, você não tem que ter medo. Você tem que ir lá, tem que tentar viver, tem que tentar ter... Tipo assim, não adianta você simplesmente desistir sem nem ter tentado. É uma coisa que eu falo. Eu falo muito pra mim, tipo... Eu não quero desistir, eu não vou desistir. Tipo assim, eu não tentei, eu não sei o que vai acontecer. Mas claro que pode dar muito ruim, eu podia me... Tudo bem, mas é a vida. São ciclos, são momentos, tem muitas coisas que são boas, tem muitas coisas que são ruins. E você tem que saber conviver com tudo isso, né? Com certeza. E, tipo assim, as coisas ruins acrescentam muito mais na vida que as coisas boas. Então, tipo... Não desistam. Tipo assim, o intercâmbio é uma coisa maravilhosa. Se você tá no 9º ano, ano que vem tem intercâmbio. Se você passou esse ano, pode ir. Pode ter certeza que você consegue sim. E pode ficar sabendo que não é mentira. É o programa do governo mesmo. E também, caso, tipo assim, é uma coisa que eu sempre falo. Caso alguém tenha muito medo de falar, de ir. Tem uma menina do intercâmbio que ela passou esse ano e ela me falou que ela tava com medo. Eu falei...
manda uma mensagem pra mim que eu já te explico, a gente já conversa, eu tento te ajudar. Então, tipo, as outras meninas da Lapa, tenho certeza que elas também ajudariam. Então, tipo, você conhece eu, a Rafaela ou a Gisela, vocês podem conversar com a gente, que a gente vai estar sempre aqui. Mas, tipo assim, não desistam. Se é um sonho, se é uma vontade, se você passou, é mérito totalmente teu. Não tem o porquê você virar e falar, mas aquela tal pessoa devia ter passado, né? Eu não devia ter passado. É teu, você passou. Não desistam, por favor. É uma experiência que vale a pena. É, com certeza. Eu agradeço demais por você ter participado. Eu que agradeço por vocês terem muito, chamado. Muito legal ouvir tua história, muito legal viver tua experiência. Que nem a Jana falou, a gente vive junto com você, assim, que você tá contando. É muito, muito legal. Parabéns pela tua jornada, parabéns pela tua coragem. Que você falou, tem que ter coragem, né? Sim. Pra colocar o pezinho e falar, eu vou mesmo sem saber inglês, sem saber nada, vamos ver o que dá. Então, parabéns e continue assim. Muito obrigada. Continue. Vai que daqui a pouco você volta pra Nova Zelândia viver novas histórias. Vai querer. Então é isso. Ficamos com um gostinho de quero mais. Quero aproveitar e convidar vocês para na próxima segunda, no mesmo horário, às 19 horas, estarem aqui com a gente, que a nossa próxima convidada é a Ana, irmã da Maria. Eu tenho certeza que vem uma história surpreendente também, porque... Vou falar, essa família tem história pra contar, hein? Bastante. Então é isso aí, até segunda-feira, às 19 horas. E fiquem com Deus. Muito obrigada, tchau.